quero falar hoje sobre o tempo do resgate. Diga comigo, o tempo do resgate. É muito importante discernir o tempo. Se você descobre o propósito, você descobre o tempo. É muito, muito, muito importante. Muitas vezes as pessoas dizem: por que eu estou perdendo tempo? Por que eu estou passando o que eu estou? Por que tudo isso nos sobreveio desta maneira, desta forma? Às vezes problemas familiares, às vezes problemas emocionais, às vezes problemas físicos ou financeiros. Então é muito importante sempre discernir o propósito para o tempo. Diga, anote e diga baixinho: o propósito para aquele tempo. Propósito para esse tempo. Quando você descobre o propósito para aquele tempo, propósito para esse tempo, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. A nossa luta, muitas vezes, é exatamente discernir o propósito daquele tempo. Isso fica muito mais evidente para nós quando a gente avança para o futuro. Toda vez que você avança para o futuro e olha para o passado, parece que fica cristalino. Você olha as coisas de fora, e de fora você tem uma visão melhor. Mas aí você tem que ir para o futuro. Só que quando você chegar no futuro, você já perdeu o presente. Provavelmente você terá perdido até as lições do presente, daquele presente que virou passado, que você deveria ter recebido. Então é óbvio que quando o tempo avança, você olha para trás e as coisas tornam nítidas, claras. É óbvio. Mas não é o ideal. O ideal é entender o tempo, entender o propósito daquele tempo, daquele momento, daquela situação, daquelas circunstâncias que você está vivendo. Que não é fácil. Não é fácil. Hoje eu quero estudar isso com vocês, e eu quero pegar o exemplo do profeta Daniel, no capítulo 9, projeta para mim o versículo 1 em diante. Capítulo 9 é um capítulo cheio, longo, grande. Nós vamos picotar o capítulo 9 e vamos tentar discernir muitas lições que Deus deu para Daniel. Deixa eu te mostrar uma coisa. Daniel capítulo 1 começa mostrando Daniel sendo levado cativo da sua terra, da sua família, de Israel, do palácio onde ele habitava. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era um garoto de aproximadamente 17, 18 anos, mas ele era muito inteligente, muito culto, sábio, e por isso ele foi levado para ser colocado na corte do rei Nabucodonosor, para que ele pudesse ajudar como ponte para os judeus. E ali ele fica, e olha, o tempo passa e passa e passa e passa. Eles já não estavam mais em Israel, eles já tinham sido levados como cativos, né? Ali eles choram de saudade de Sião, Jerusalém, também chamada Sião. Ali eles compõem vários salmos, entre eles aquele salmo, né? Sentados à beira do rio da Babilônia, nós chorávamos, pendurávamos as harpas e os instrumentos nos salgueiros, e eles pediam: canta um cântico de Sião. E eles diziam: como cantar cânticos de Sião, sendo que nós estamos chorando? Até esses dias eu ouvi uma canção muito bonita, que foi uma música secular, famosíssima na década de 60, muito interessante, muito bonita, em cima do Salmo 139, parece. Muito bonito, cantado por
por uma equipe de cristãos negros americanos, vozes maravilhosas. Tá na internet, esse cântico está na internet. Bom, o que eu quero falar hoje, como que Daniel enfrentou o tempo hostil, como Daniel enfrentou a solidão, o deserto, a escravidão na Babilônia. Ele era rei, não era rei, ele era príncipe lá em Israel, ele tinha um respeito, um amor, um carinho. De repente ele vai para a Babilônia. Como é que um cara faz para não ficar louco, para não ficar maluco? Familiares morreram, os pais de Daniel morreram, os irmãos de Daniel morreram, os amigos que sobreviveram não foram muitos. Pensa para você ver a saúde que Daniel tinha que ter para passar esse tempo difícil, entender e vencer, e não pirar sua cabeça. Um pouco semelhante ao que estamos vivendo hoje, o que vivemos o ano passado, o que algumas pessoas às vezes caem nas circunstâncias da vida, cai no precipício, cai numa cilada, e ali ela ficam vários anos. Então vamos lá, versículo 1. No primeiro ano do rei Dario. Quem foi Dario? Dario foi o terceiro rei depois de Nabucodonosor. Nabucodonosor, Belsazar, seu filho, Dario. Dario é o primeiro rei do Império Persa, que destruiu e venceu o Império Babilônico. Tudo isso tem que entender. Nabucodonosor reinou muitos anos. Belsazar, filho dele, reinou pouquíssimo. Então Daniel sobreviveu a mudanças de vários governantes. Passavam reis, passavam governantes. Daniel estava lá no posto profético, estava lá na torre de intercessão, estava lá orando, estava lá sintonizando o propósito de Deus para ele e para seu povo. E isso será você. Você não vai rodar conforme o calendário e o relógio secular. A sua agenda, ela vem do céu. Ela vem do céu. A nossa agenda, ela não é controlada pelos governantes. Aquela staff, aquele grupo, aquele povo que estava com Nabucodonosor, quando Nabucodonosor saiu e entrou Belsazar, foi todo mundo removido. Daniel permaneceu. Depois o staff que estava, os ministros, todo o conjunto que estava com Belsazar, quando Belsazar caiu, foram removidos. Daniel permaneceu. Por quê? Porque Daniel, ele não estava lá pela agenda secular, ele não estava lá pela agenda política, ele estava lá pela agenda profética. Isto é, sara nossa terra. Isso é você, os bispos, os pastores que estão comigo hoje em videoconferência. Isso somos nós. Isso somos nós. Então Daniel, ele não estava muito de olho, preocupado com o poder temporal, com o poder secular. O negócio de Daniel era o relógio celestial, era o propósito celestial. O negócio de Daniel era sintonizar com Deus, com os céus, compreender a mente de Deus. Veja isso. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor falara ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de quanto? 70 anos. Então o que Daniel estava? Ele não estava querendo entender, por que dos reis. Não, ele não estava preocupado de entender Nabucodonosor, Belsazar, Dario. Não estava preocupado. Mas ele estava preocupado em entender tempo de Deus para Israel, para o povo de Deus, chamado assolações
Assolações de Jerusalém. As assolações de Jerusalém foi o período da destruição de Jerusalém. Muros caídos, exército dizimado, toda a linhagem real destituída. Ao invés de cântico nas praças, festas de alegrias, choro, quebrantamento, humilhação, não se vi, foi nesse período que Jeremias escreveu o livro chamado Lamentações de Jeremias, um livro muito pouco lido e muito pouco compreendido, que está depois de Eclesiastes. Depois de Provérbios, depois de Eclesiastes, vem Lamentações de Jeremias. Então, Jerusalém ficou 70 anos. Ele diz: eu entendi que o número de anos que deveriam durar as assolações de Jerusalém deveria ser 70 anos. Como é que Daniel descobriu isso? Como é que Daniel descobriu? Olha onde estava a mente de Daniel. A mente de Daniel não estava: quem vai ser o próximo rei? Quem vai ser o próximo rei? Como é que vai ser o próximo império? Senhor, fala comigo. Ele era um profeta, ele tinha visão, ele tinha sonho, ele tinha revelação. Deus falava com Daniel. Lembra que ele interpretou vários enigmas dos reis? Ele interpretou de Nabucodonosor. Ele interpretou 2 vezes. Lembra da pedra que veio e feriu uma montanha? Foi ele que interpretou. Quebrou o pé de barro da estátua. Essa visão é sobre ti, ó rei, porque a estátua é tua grandeza, é tua realeza, mas teus pés são de barro, porque você não serve ao Deus verdadeiro. Grande, é altivo, mas não serve ao Deus verdadeiro, né? Então ele interpretou muitas coisas. Interpretou quando Nabucodonosor ficou maluco, ficou doido. Ele preveu isso. Agora ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com o relógio de Deus. Até quando durará as assolações de Jerusalém? E eu estou aqui hoje para perguntar para você: até quando durará as desolações da tua vida, da tua casa, dos teus problemas? Até quando durará os problemas financeiros, emocionais? Até quando durará assolações, seja ruínas, dificuldades que possa ter entrado na tua vida? Você tem que ter vosso espírito profético para discernir isso e para pôr um fim nesse ciclo e começar um ciclo de avivamento, bênção e de proteção do Senhor. Pode dar uma salva de palmas forte. Até quando durará, Senhor? E aí ele entende pelos livros. Que livros? Eles não tinham livros como nós temos. Eu tenho centenas de livros escritos. Meus livros hoje passam de 110 títulos. Quando a Bispa Lúcia, uns 30, né? Nós temos muito material. Estou escrevendo o próximo agora, para sair para nossa conferência sacerdotal em novembro. O que fazer quando a fé parece fracassar? Esse é o título do próximo livro de novembro. O que fazer quando a fé parece fracassar? O que você faz? Tudo que você tem é fé. Quando a fé afunda, o que você vai fazer? Grande pergunta. Precisa de um mergulho profundo para entender os caminhos de Deus. Por que passamos episódios onde parece que a fé está naufragando, o barco está virando, as ondas estão vindo? Então, Daniel, a Bíblia diz que a mente dele estava nisso. A mente dele estava na busca de Deus para terminar as assolações, para que haja um novo ciclo, um novo tempo, um novo dia. E é isso que Deus está olhando para você. Você que está me escutando pela TV, pelo rádio, você que está me escutando agora pela Rede Gênesis Televisão, Sara Brasil FM, pelo Sara Play, pelo YouTube, você que está em casa, você que está em todas as igrejas, Deus está olhando para você, porque Deus quer que você faça essa pergunta, porque Deus tem mais interesse do que você em acabar com as assolações que entraram em tua vida. Entendi pelos livros, rolos. Como é que livros são esses?
Daniel respeitava os profetas, reconhecia os profetas. Ele conhecia o Pentateuco, eles tinham os rolos, os livros eram enrolados, pergaminhos. Eu estou fazendo pela Rede Gênesis Televisão e para o Sara Play, estou fazendo vários documentários sobre achados, descobertas científicas, ciência e fé, né? E tem muita riqueza. Tem um material dessa grossura que eles têm achado, escavações novas, modernas, e tem muito material, pergaminhos do Mar Morto, livro de Isaías, livro de Amós, diversos livros que estão completamente coerentes, completamente fidedignos nas datas, passaram pelos crivos do isótopo carbono 14, que nunca erra na datação, no período, né? Então, eu estou fazendo esse programa, né? Amanhã, inclusive, eu gravo vários programas, né? Para produzir isso tudo. E Daniel entendeu pelos livros, pelos rolos. Na verdade, ele estava estudando o profeta Jeremias. Jeremias viveu pouco antes dele. Então ele estava estudando as profecias de Jeremias. Ele não estava estudando Moisés, ele não estava estudando Salmos, estava estudando Jeremias, profeta que viu o exílio dos judeus. Jeremias foi o profeta que viu a saída dos judeus para a Babilônia, entre eles Daniel. Então Jeremias era como que o mentor daquela geração jovem, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos aqueles meninos eram mentorizados por Jeremias. Jeremias era um homem, um profeta já de quase 50 anos, e os meninos deviam ter 15, 16, 17, 18, por aí. E ele disse que ele entendeu que as assolações deveriam durar 70 anos. Como ele entendeu isso? De onde ele tirou esse número 70? Podia ser 90, podia ser 50, podia ser 40 anos, que era o número de uma geração física, biologicamente, durava 40 anos no deserto, uma geração. 40 anos era o tempo da maturidade dos homens. Quando o homem atingia 30, ele tinha força. Quando ele atingia 40, ele tinha maturidade. Mas não, ele descobriu que foi 70 anos. De onde ele tirou isso? Vamos seguir? Bom, eu quero que você anota 4 coisas para mim. Diga comigo, diga: revelação. Toda revelação traz uma compreensão. Então, número 1, revelação. Número 2, compreensão. Revelação é a luz que brilha no escuro, é um relâmpago na noite. Revelação é um flash que ilumina o que está escuro. Toda revelação, ela tem o objetivo, o propósito de trazer compreensão. Toda compreensão, quando você compreende, sua mente é levada à oração, à intercessão. Aí você vai orar, porque se você compreende, você para de afogar, a se debater na água, tentando sobreviver, e começa a orar, porque você entende. Quando entende, paz